E aí, gente, tudo bem? Professor Luciano Augusto. Hoje eu estou com duas professoras, né? A professora Suzy e a professora Mari. Elas são designers, né? Ambos têm especialização. A professora Suzy ela é doutora, né, nessa área, e a Mari é até uma colega minha de mestrado, ela já é mestre também e é designer. Estuda bastante essa área e tudo que tem acontecido e as novidades. Nós vamos falar aqui um pouquinho da regulamentação da profissão de designer no Brasil, que agora não é mais qualquer pessoa que se denomina designer, não vai ter mais aquilo do publicitário, ou do marqueteiro, ou enfim, do desenhista, se chamar designer, é isso mesmo? Então a professora Suzy pode se apresentar, a professora Mari também, agora é com vocês. Boa tarde, né? Porque aqui nós estamos numa bela tarde, boa tarde a todos. Sim, senhora. Então, a regulamentação do design. Primeiramente, obrigado, Luciano, por estarmos aqui, né, com essa oportunidade de deixarmos isso um pouco mais claro em relação à nossa profissão. A profissão que eu escolhi há um pouquinho mais de 20 anos. Fiz a minha graduação aqui na Unesp, na cidade de Bauru, meu mestrado em economia também na área de design aqui na Unesp, e meu doutorado aqui na Universidade de São Paulo, na USP. Minha formação básica, eu sou design gráfico como formação base, e no final do doutorado, trabalhando também com design, mas me ative a trabalhar um pouquinho mais como design voltado à saúde e desenvolvimento de produtos aplicados a essa área da saúde. Enfim, vejam que em relação ao design, nós temos assim, uma área muito ampla de atuação. E até aqui não tínhamos especificamente um lugar ao sol a nível de regulamentos ou mesmo atributos que nos fortalecesse a nossa atividade no mercado. Nós não tínhamos nem normas específicas para que nós pudéssemos executar as nossas atividades, o nosso trabalho e tudo mais. Graças a Deus, depois de muita batalha, de muito empenho de vários designers do Brasil, com várias associações envolvidas, não associações regulamentadas, mas associações específicas a cada área, né? Muitos profissionais conseguimos então, por meio de do deputado Pena, do PV, do PL-PV do Estado de São Paulo, por meio dele, com muita força dele, com força de outras pessoas também envolvidas, a abençoada regulamentação por meio do nosso Senado, da nossa Assembleia e agora do nosso Senado. No que vai nos favorecer isso? Vai favorecer que a nossa profissão agora, ela deverá ser, digamos assim, para que numa compreensão um pouco mais fácil. Se o arquiteto, se o engenheiro, ele tem que assinar uma planta, ele deve ter o seu nome incluído numa planta, num projeto, os designers também terão essa possibilidade, ou não, ou essa obrigação. Então, nossa profissão, é regulamentada a partir da escolha da nossa graduação. Então, pessoas formadas em design gráfico, design do produto, desenho industrial, design de interiores, design de moda, só até aqui podem ter a sua profissão regulamentada agora em nível de mercado, certo? E a Mari? Eu sou a Mariana, vocês já me conhecem, eu dei algumas aulas para vocês aqui no portal. Também sou designer por formação, fiz também design aqui na Unesp. A minha formação já é especificamente de design gráfico. Também fiz mestrado com o Luciano, fomos colegas, eu já acabei terminando. E agora no final do mestrado eu acabei seguindo para a linha de game design, desenvolvimento de interfaces digitais e um pouquinho de design de interação. Eu vejo essa regulamentação do design como algo muito positivo, porque até então a gente tinha uma certa confusão no mercado. A gente não sabia que tipo de profissional, apesar de a gente ter a capacitação, a gente não sabia, muitas pessoas não sabiam qual era realmente aquele profissional que podia ser considerado um designer e qual era aquele que não podia ser. Muitas profissões eram confundidas com a profissão do design. Então, às vezes, a gente tinha pessoas de outras áreas fazendo a função de um designer e sendo chamadas como tal sem que tivessem conhecimento específico dessa área. Então, é importante que isso aconteceu, até mesmo para que agora a gente tenha um norte a seguir. Então, você quer partir para o design, você sabe o que você deve fazer, você sabe qual curso você deve procurar. Então, isso também veio agregar mais um pouco para a nossa profissão. Assim como acabou de dizer a professora Suzy.
o que eu gostaria de salientar, até se me permitem, um pedacinho da regulamentação, né, do que foi essa regulamentação, o que é essa regulamentação. Isso qualquer um pode encontrar se o Google, né, na internet, é só colocar ali, fazer uma pesquisa um pouquinho mais pormenorizada, regulamentação, design, profissão. E aí vocês terão toda a lei, vocês terão todo o processo em mãos para que vocês observem o valor disso tudo agora na nossa área, porque agora somos profissionais reconhecidos no mercado tão amplo. Não somos mais, digamos, não ficamos mais na periferia, agora nós somos o centro das atenções. Então diz aqui uma parte da proposta. Pela proposta fica vedada a entrada no mercado de trabalho de pessoas sem adequada qualificação para realizar atividades envolvendo desenhos industriais, pesquisa, magistério, consultoria e assessoria conexas aos desenhos. Além disso, o fruto do trabalho do designer passa a ser protegido pela lei dos direitos dos autores. Vejam a grandiosidade disso. Todo o nosso trabalho hoje, ele tem uma reserva dos direitos autorais cedidos a nós. Nós temos então a possibilidade de, se alguém utilizar o nosso projeto de forma inadequada, essa pessoa vai ter um processo sim, por não nos colocar, não nos crédito, né? Exatamente, aquele trabalho. Exatamente. Não só os créditos, mas ou utilizar os nossos trabalhos para outros fins, plagiando os nossos contextos. Acho que isso é muito importante de salientar, principalmente porque até então o trabalho do designer era visto como algo que, se você está dentro de uma empresa, ou até mesmo se você é um freelancer, a partir do momento que você vendeu aquele trabalho, ele não pertence mais a você. Mas ele pertence sim, você é a pessoa que criou aquele trabalho. Claro que existem contratos que devem ser respeitados e tudo mais com relação ao seu cliente, ao seu empregador. Mas não se deve deixar de também ser dado crédito a você que criou aquela peça, aquela campanha, aquele produto, enfim, tudo aquilo que você fez. O seu processo criativo deve ser respeitado. Veja, o projeto prevê punição para pessoa física ou jurídica que usar a denominação designer ou empresa de design sem cumprir os critérios estabelecidos pela lei. A pena será advertência após denúncia do órgão fiscalizador com prazo de 180 dias para regularizar sua situação. Esgotado esse prazo, a pessoa ou empresa que permaneça no desacordo estará sujeita às sanções previstas nas leis das contravenções penais. Vejam, então, acabou a brincadeira de qualquer lugar ter o nome ali. Ah, olha, um estúdio de design de sobrancelhas. Pelo amor de Deus, isso não é design. Cake design, uma empresa onde está ali a identidade visual dela no estabelecimento denominada Cake design. Isso não existe mais. Ou até agências publicitárias que usam o nome design para evidenciar o seu trabalho. Não, design hoje ele é regulamentado e não se pode mais utilizar sem a especificidade direcionada à profissão do design. Isso é um respeito que a gente já vê em outras áreas, né? Por exemplo, na área da saúde, não é qualquer empresa que pode utilizar a denominação, sei lá, médica, saúde ou outra coisa. Tem o CRO, CRM. Mesma coisa de um arquiteto, um engenheiro. Você não pode Exatamente, chegar não e pode assinar uma obra de engenharia se você não for um engenheiro civil. Isso muda completamente o mercado, fazendo com que, inclusive, a própria profissão ganhe mais, não é verdade? Que é regulamentada, e uma segurança para quem está se formando nessa área. E o nosso objetivo com a nossa formação complementar em design gráfico, até o nome da nossa formação nós mudamos e estamos investindo no quê? Num complemento para quem já estuda essa área. Ou para você que não estuda ainda, mas quer conhecer como é a área de design gráfico para poder optar ou não em fazer uma faculdade. E o legal é que a professora Suzy e a professora Mariana, elas que estão cuidando de toda a parte de design hoje da nossa formação no portal. Então, a parte conceitual, nós ensinamos lá até a identidade visual, é isso, né, professora? O que é a identidade visual hoje de uma empresa? Bom, a identidade visual de uma empresa, hoje nós chamamos de identidade visual corporativa, é o DNA da empresa.
né, é a digital da empresa. Assim como nós temos o nosso RG, a nossa digital, que nos diferencia do mundo uns dos outros, a empresa também, por meio da sua identidade visual corporativa, ela também deve ser diferenciada de todas aquelas no segmento ou não, ou na qual ela está inserida, para que todo produto ou serviço ali que ela execute tenha o seu valor no mercado. Entendi. Bom, nós vamos fazer um vídeo só sobre identidade visual. Por favor, pode continuar. Não, eu só queria complementar dizendo que a identidade visual hoje é o que faz uma empresa ser reconhecida no mercado. Então, se você tiver uma identidade visual comum, você não vai ter tanto destaque quanto se você investir realmente num material de identidade visual estudado, bem feito, bem estruturado. E aí, mais uma vez, a importância de você ter um designer ali inserido na equipe que vai desenvolver esse tipo de trabalho, para que ele, que tem conhecimento, que domina essa área, saiba exatamente reconhecer o que a empresa precisa e desenvolver aquilo que vai fortalecer ela dentro do mercado. Ou seja, veja a importância da profissão do designer. Ele é responsável por toda a imagem que a empresa passa para o público, para o mercado. É por isso que entra agora a parte de direitos autorais, que entram todas essas leis que regulamentaram a profissão. Porque imagina a responsabilidade que você tem ao desenvolver, né, toda a identidade visual de uma grande corporação que muitas vezes atua no mundo inteiro, não só local, não é só daqui, é do mundo inteiro. Né? Então isso tem que ser valorizado. E fica aí essa dica, a partir de agora, não se usa mais a palavra designer para quem não é designer, né? Ou você é ou você não é, assim como é com médico, advogado, arquiteto e tantas outras profissões. Nós esperamos ver isso também na área de TI, né? Porque a TI sofre muito com isso aí. Todo mundo é programador, todo mundo é analista, todo mundo faz tudo. E era assim até o ano passado com a profissão de designer, né? O cara fazia um triângulo no Corel já se tornava designer automaticamente, sempre foi assim. A partir de agora mudou. Então fique de olho aí nos próximos vídeos que nós vamos debater mais assuntos inerentes à área que você está escolhendo para estudar. Obrigado.